Fala pessoal, vocês aí que gostam do programa da Levante Investimentos, né, o Mata Mata, programa com o Flávio Conde, acho que ele faz a cada 15, cada 2 finais de semana ele faz um Mata Mata, né? Antes ele fazia todo final de semana, mas agora ele está fazendo acho que 2 por mês. Né? Esse final de semana ele falou sobre os bancos, né? Ele falou sobre o Itaú, Banco do Brasil, o Bradesco e Santander. Então ele faz uma análise fundamentalista lá dos ativos e inclusive lá pelo eu assisti o programa, né? Itaú e Bradesco estão em melhores fases aí, né? Estão com os lucros menores, né? E o Bradesco ainda tem aquela provisão lá para devedores, né? Um pouco alta, né? O Itaú já é o melhor dos três aí, né? E o Banco do Brasil ele está problema com agro, né? Então o lucro dele caiu bastante em função aí desses devedores, né? Mas assistam lá, o programa é bem completo, né? Ele faz uma análise completa lá dos quatro ativos, faz uma comparação entre os ativos lá e depois no final ele faz lá ver qual dos quatro bancos que são os melhores lá e ele dá a indicação lá de investimento, né, nesses bancos aí, tá certo? Eu vou fazer assim uma análise técnica aqui, né, tentar ajudar aí, né, um reforço, né, para quem está querendo investir nesses bancos aí, beleza? Vou começar aqui pelo semanal, né? A gente vê aqui que o primeiro que é o Bradesco, tá? Eu não lembro como é que depois eu tento colocar a marca d'água aqui para vocês verem, né? Mas esse aqui é o Bradesco. Então o Bradesco, eu vou fazer aqui, eu gosto de usar muitos canais, né? Então eu vou fazer os canais aqui para me auxiliar aqui com esses com essa análise aí, né? Então o Bradesco, pessoal, ele teve problema lá desde problema com a Americana, né? Ele teve uns balanços que não foi muito bom, né? Acho que esse aqui foi um deles e teve um outro aqui também que ele amanheceu, não dá pra ver o gap aqui, né? Porque acho que tá no diário, dá pra ver melhor, mas aqui vai ter um gap, né? Que ele abriu já em baixa, né? E, e o outro não lembro onde foi. O outro foi. Acho que um foi esse aqui, ó. Eu acho que Americanas. Nem lembro, pessoal. Eu coloquei Americanas foi aqui, mas eu não tenho certeza. Vou até tirar aqui, tá? Então vamos ver aqui, ó, em 2020, né? Deixa eu colocar aqui no diário. 2020 aqui, ó. Tem tanta média móvel aqui que tá até atrapalhando um pouco. Mas enfim, 2020 ele teve essa queda muito forte aqui, né? E depois ele teve uma outra queda forte aqui também, ó. Tá? Eu acho que a americana foi aqui, 2022, é isso? Mas enfim, né? Então depois o banco ele mudou lá a direção e vem trabalhando, né, para melhorar a situação deles. O, o ativo teve uma lateralização aqui, né, ó, dessa regiãozinha aqui, ó. E aí depois que ele rompeu aqui, nessa lateralização, ele fez essa perna de alta bem forte aqui, né. Vamos vir aqui pro diário. No diário, né, a gente ele teve o pico aqui, né, e aqui ele está novamente fazendo uma nova lateralização, né. Então aqui é onde tem os pontos aqui, né, diria, né. Eu puxei aqui esse topo, né, e pro outro topo aqui, né, fez 2 topos e eu esperava que esse ativo ele viesse até aqui, né, nesse fundo aqui, ó, que aqui é um ponto o primeiro ponto aqui, né, de suporte foi essa linha de tendência aqui, né, mas ele até refugou aqui, ó, aí fez um pivôzinho e depois continuou de queda, né, e aí vindo agora para aqui seria uma tendência de alta, né, e aqui ele já está mudando a tendência aqui, né, tá na lateral, então vindo aqui para
essa nova tendência, né, a gente esperava também que ele respeitasse essa linha aqui, ó, onde está esse fundo aqui, né, e aí puxando aqui pelo canal, né, ele teria essas duas linhas para respeitar aqui, que é essa linha de tendência aqui do canal, que está lateral, e o fundo aqui, né. Então ele tá batendo cabeça aqui, né? Aqui apareceu bastante compradores e o preço ele tá voltando, né? Então aqui seria, né, em virtude da análise fundamentalista do banco ter sido uma boa análise lá, né? E tá tudo ok, né? E junto aqui com a análise técnica, né? Que é um ponto de suporte e os compradores voltaram aqui, né? Essa barra aqui teve uma boa barra de compra, né? Então eu acredito que esse ativo aqui ele vencendo aqui os 18,09, né? Eu acho que ele tem ele pode subir aqui, né? Fazer uma subida até 21 em alguma coisa aqui, ó. Isso aqui, pessoal, daria um gain aqui de, perdão, deixa eu tirar essa mãozinha. Daria um gain aqui mais ou menos de 18% aí, né? Porque provavelmente, né, quando o ativo ele tiver, se ele, né, fizer essa reação aqui, ele pode bater cabeça novamente aqui, né? E pode voltar a cair um pouco, corrigir, né? Então seria legal para quem no curto prazo, né? Ficar atento aqui quando chegar aqui, né? E quem estiver investindo por longo prazo aí, não precisa se preocupar com isso, não, né? Aqui no caso também, para quem for investir no longo prazo, pode ir comprando devagarzinho, né? Porque compra um pouco aqui, se ele voltar a cair, esse ativo teria um novo suporte aqui, mais ou menos nessa região aqui, ó. Não tá, é a região que é onde ele refugou também, né? Você vê que aqui, ó, foi resistência, né? Que foi suporte, uma região que teve bastante briga ali, né? E ele tá voltando. E aí a próxima região seria aqui em 16, né? Então você que quer montar uma posição aqui em Itaú, né, poderia estar aqui comprando aqui um pouco nessa região. Se ele voltar, se ele continuar caindo, compra mais um pouco aqui, né? E ao contrário, né, se ele a partir daqui começar a subir, né, em qualquer momento aqui que ele der fizer um pivôzinho, né, comprar mais um pouco para esperar ele fazer um pivô e ir embora aí, né? E no curto prazo, o que eu diria é isso, né? Como ele está aqui, ele vencendo esse pivôzinho aí nos 60 minutos, né? Eu acho que tem aqui poderia até pôr um risco um pouco maior, ó. Já pôr o stop aqui embaixo, dá 5% de risco e vir buscar aqui, ó, nem sairia aqui não, sairia aqui bem perto mesmo da linha de tendência aqui desse canal que eu desenhei aqui, tá certo? Então, para Bradesco é isso aí, pessoal. A gente vindo aqui para o Itaú, né, a gente vê que ele tá bem parecido, né, o desenho aqui, mas o Itaú é uma rocha, né, como disse nosso amigo lá, né. Então o Itaú ele já teve uma consolidação aqui assim, ó, nessa região. A gente poderia até usar aqui esses desenhos que já estão aqui, ó. Então o Itaú ele teve uma consolidação nessa regiãozinha aqui, ó. E aí depois ele fez essa perna aqui, né? Perdão, vamos lá para o nosso canalzinho. Uma perna aqui, né? E aí depois ele tá fazendo mais essa perna aqui, ó. Só que essa daqui ela abriu bastante ali, né? A gente poderia pegar daqui de baixo, ó. Vamos ver aqui como é que fica esse nosso caso aqui, ó. Eu normalmente quando eu faço esses canais assim, eu sempre pego o ponto aqui, ó. Na verdade aqui, essa média aqui é uma média móvel de 80 no diário, tá? E eu costumo pegar também a média móvel de 9 aqui no diário também. Então normalmente essa a reta aqui da minha LTB, né? Aqui é
uma LTA no caso, ela vem sempre paralela a essa média móvel aqui de 80 ou a de 9 lá, tá? Então eu fiz um ajustezinho aqui, né? A gente tem esse fundo, esse outro fundo aqui, e o ativo, o que aconteceu, ele rompeu aqui, né? Esse canal, né? Vamos ver aqui no diário. No diário a gente vê aqui que ele formou um outro canalzinho de baixo aqui, ó. Vamos ajustar aqui o nosso canal. Vou pôr ele aqui, ó. Eu não sei se é aqui, mas a gente já descobre se... Então a gente tem esses dois topos aqui, né? Que são mais relevantes. E aqui, como a gente não tem o fundo relevante, seria esse aqui, ó. Mas ele invadiu aqui, passou, né? Então a gente, na verdade, vai trazer o fundo relevante como o ponto menor aqui desse fundo aqui, ó. Eu não gosto de puxar aqui, porque eu gosto sempre de trazer ele até aqui, né, na subida aqui, tá certo? Mas enfim, aí o que aconteceu aqui, ó, mesma coisa que o Bradesco, né? O ativo, e aqui ele teve esse que seria um suporte, né, mas ele não respeitou, desceu fundo, né? E um outro ponto aqui de suporte que nós teríamos é essa região aqui, ó. Essa região aqui é uma região que teve bastante briga aqui, né? E então o ativo ele sentiu aqui essa região, né? E tá ganhando força aqui agora, né? E assim como o Bradesco, ele tá fazendo um pivôzinho aqui, ó. Vamos desenhar aqui nosso risco ganho, vou lá para 60 minutos, né? Aqui é a mesma coisa, ó. O risco aqui está muito baixinho, a gente pode puxar ele aqui para 4%, né? Até um pouquinho abaixo ali de 4%. Então, a mesma coisa, né? O ativo aqui, né, segundo o Flávio, ele tá bom para compra, né? Então agora, como ele caiu aqui um pouco, ele está um pouco mais barato, né? Então, para quem for fazer um aporte aí para longo prazo, né, ir comprando aqui, se ele cair mais um pouco aí, ó, a gente teria onde que teria um novo suporte ali? Vamos ver aqui, ó. Novo suporte seria mais ou menos essa região aqui, ó, em 35, 84, né? Então o ideal seria comprar aqui, né? Como a gente está com um período muito complicado aí, guerra e tal, é comprar aqui um pouco, né? Comprar uma parte, né, do que você deseja investir, e se ele cair, comprar mais uma parte aqui embaixo. E para quem for investir aqui em curto prazo aqui, né, seria comprar aqui no rompimento desses 40, 45 e pode sair com metade aqui, né, e a outra metade pode levar também até o próximo aqui ficar atento, né, quando ficar próximo aqui da linha superior aqui do canal e perceber que ele tá dando uma refugada, né, perceber que ele está entrando muito vendedor, aí seria vender aqui, certo? Assim, por curto prazo. Então, para Itaú é isso aí, pessoal. Itaú é um banco, né, que acho que no ano passado ele teve mais de 40 bilhões de lucro, né? Tem uma estimativa para esse ano aqui de cerca de 50 bilhões, né? Um banco que todo ano cresce bem aí, né? Agora, o Banco do Brasil, você vê que o gráfico aqui do Banco do Brasil, ele já, né, recentemente aqui, ele está bastante complicado aqui, né? O 60 minutos, vamos ver aqui nos 60 minutos. Então, 60 minutos aqui, né, o ativo aí teve uma lateralização aqui, né? Aí depois dessa lateralização aqui, ele subiu bem ali, né? Rompeu aqui esse canal, né? Ele foi embora, né? Então vou fazer aqui um canalzinho aqui, ó. Vamos ver como é que ficaria esse canal. Esse canal aqui eu desenharia aqui, pessoal, né? Aqui, ó, para respeitar aqui os dois topinhos ali,
Poderia ser até aqui, ó. E a gente inclina aqui a... Deixa eu tirar aqui o imã. Então, que aqui tá vendo, ó, essa média móvel, ela, né, estava bem inclinada, né, a nossa linha de tendência aqui paralela, né, ou paralela, ou seguindo aqui sempre os topos, né, e quando chegou aqui, ó, ela, né, já foi lateral aqui, né, inclusive a gente podia até traçar um outro canalzinho aqui, ó. E aqui tá bem complicado traçar canal, né? Quem gosta de canal seria mais ou menos isso daqui, ó. E tá vendo? Sempre paralela à média móvel, né? E aqui agora, ó, o Ativer fizemos esse canal aqui, né? E agora ele tá nessa toadinha aqui, ó. Então, esse caso aqui, né, se a gente for ver pelos estudos do canais aqui, ó, o que a gente espera aqui é que esse ativo ele faça uma correção e quando ele vier aqui, ó, tá vendo? Esse canal aqui, ó, ele vai servir como um suporte, né, para o preço, e aqui também, ó, vai ser mais ou menos onde eles vão se encontrar aqui, certo? E então pode ser que o Banco do Brasil, né, pelo momento que ele está passando, ele venha aqui, faça essa correção, chega aqui próximo do canal e volte a cair aqui, ó, tá certo? Então ficar bem atento, né, o Banco do Brasil, eu não entraria nesse momento, né, esperaria aqui essa média móvel de 8 no diário aqui, né, e essa média móvel de 80 no diário, que elas indicassem para cima, né, para poder esperar um pivôzinho para poder entrar depois disso, né? Não entraria nesse ativo nesse momento não, porque esse ativo ele pode estar fazendo isso aqui, ó, né? Então ele pode vir, né? Agora seria ideal que ele fizesse isso aqui, ó, e aí ele, né, viesse aqui, e aí então seria ideal que ele fizesse isso e aí você poderia entrar aqui no rompimento desse pivôzinho aqui, ó, risco aí de uns 6%, né, para poder ter mais segurança que o ativo, né, dê uma melhorada e vá para cima, né. Então tá com muito problema com agro aí, agora com essa guerra, aí pior ainda, né, problemas com preço de, como fala, adubo, essas coisas assim, então pode ser que o banco ainda amargue mais um tempo aí, né, de prejuízos aí, né, me fugiu a palavra. E aí o último aqui é o Santander, né, o Santander ele também, né, tem uma previsão para devedores, né, duvidosos ali, não tanto quanto os outros, né, mas também tem. O pessoal está tentando traçar os canais aqui. Então vamos aqui fazer um canal aqui de Santander, né. Então aqui, pessoal, Santander também ele teve um período aqui, né, de lateralização, ó. E aí ele fez esse trap aqui, né, depois voltou com força, rompeu aqui esse canal, né, mais uma lateralização do que um canal de alta, né, e aí fez um trap aqui, né, pegou aí o stop da galera e depois o pessoal andou comprando forte aqui, né, e agora ele está fazendo uma correção, né, a gente começa a acompanhar aqui
a inclinação aqui da média móvel, né? Ele deve vir, ele deve respeitar, né, talvez essa inclinação aí. E aí conforme ele for acontecendo, né, os dias forem passando, a gente vai ajustando essa largura e inclinação dessa média móvel, né? No caso a gente pode até pôr aqui, ó. Tá certo? Então aqui o Santander, né, ele está fazendo aqui um movimento de queda, né? E então teria que esperar também ele reverter aí, né? Como aqui no diário no 60 minutos, né? No diário ele está fazendo aqui um pivôzinho, né? Aqui seria interessante, né? Porque aqui pode ser simplesmente uma correção aqui, ó, para ele vir aqui depois começar a cair de novo, entendeu? Então o interessante aqui seria aguardar aqui vou fazer aqui o que chama de causa, né? Que nem aqui, tá vendo? Ó? Ele subiu, né? Então aqui ele fez a causa e aqui é o efeito, ó. E aí depois ele, né, nem chegou lá em cima, né? No topo aqui da nossa LTV, né? Essa LTV a gente pode até puxar para cá, ó, por enquanto. Se precisar a gente ajusta ela, tá certo? Mas provavelmente ela depois vai seguir essa inclinação dessa média móvel aqui, ó. Então, tá refazendo aqui, ó. Tirar esse monte de... Isso aqui é passado. Isso é mais um exemplo mesmo. Isso aqui é atual, isso aqui é atual, né? Então a principal é esse canal aqui, né? E agora a gente está dentro de... Fiz esse canalzinho aqui, né? Mas você pode esquecer um pouco, né? E o que acontece aqui, ó, ficar atento, né? Porque isso aqui pode ser apenas uma correçãozinha aqui, ó. Pode ser apenas uma correção aqui para ele poder voltar a cair, entendeu? Então o Santander seria melhor aguardar o quê? Aguardar que essas médias móveis elas fiquem inclinadas para cima, né? Inclusive esta, e aguardar aqui, né, que o ativo faça esses movimentos aqui assim, ó. Para poder comprar aqui, né, e buscar no curto prazo, né, buscar essa parede aqui, né, seria essa linha de tendência aqui do canal, tá certo? Seria uma alternativa. E a outra, ele continuar esse movimento de queda, ele vir aqui, continuar nessa correção, depois faz um pivôzinho e volta a cair, vindo buscar aqui lá para os 22, 23, tá certo? Você vê que, desculpa a minha experiência aqui, né? Mas Santander e Banco do Brasil estão bem mais complicados de analisar mesmo, né? Eles estão em movimentos muito, muito descompassados, muito estranhos, né? Aqui também, a gente, quem gosta das ondas de Elliott lá, né? A gente tem aqui uma perna, seria a segunda perna, essa aqui é apenas a terceira perna. Então ele pode fazer uma correção aqui, né? Da quarta para poder fazer a quinta onda aqui, né? Então, Santander e Banco do Brasil, muita atenção, porque estamos num momento onde que o ativo ele não demonstra muita clareza do movimento que ele vai fazer, né? Tá certo? Ele pode tanto, de repente, melhora tudo aí, acaba a guerra e ele volta a subir, né? Ou continua nesse clima ruim aí, ele continue fazendo uma correção, certo? Então é isso aí, pessoal. Assistam lá o Mata-Mata do Flávio Conde, né? O Flávio Conde é um cara muito sério, um cara muito legal. Ele
conhece muito, né, de mercado, né, e ajuda muito o povo, dá muitas dicas aí, né, então acompanha a Levante lá, que é muito legal o programa do pessoal, certo? Até mais,